Olá, aqui quem fala é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades da terceira semana do PET, Plano de Estudo Tutorado do 8º ano do Ensino Fundamental. As atividades começam aqui com o preenchimento dessa tabela. Vamos lá, atividade 1. Preencha a tabela abaixo para formar números fracionários, onde o numerador será o número da linha, ou seja, aqui o numerador, e o denominador será o número da coluna, conforme o exemplo. E aí utilize uma calculadora para transformar os números fracionários em decimais. Essa parte de usar a calculadora você deve ter gostado, né? Porque você não precisou fazer essas continhas no braço. Então eu vou te mostrar aqui como eu fiz. Primeiro passo, eu formei todas as frações, tá vendo? Utilizei os números das linhas, eles se transformaram em numeradores de todas as frações. Pode observar aqui, olha, o 6. Nessa linha aqui ele é numerador de todas as frações. O menos 5 aqui é numerador de todas as frações. Esse aqui é o exemplo que já foi dado, eu só copiei. Depois o 7 é numerador de todas as frações aqui. E nós temos nessa última linha o 4 é numerador de todas as frações. E os números das colunas devem ser os denominadores. Observe que eu também fiz isso nessa coluna aqui, olha, todos os denominadores são iguais a 3. Nessa coluna, todos os denominadores são iguais a 5. Nessa coluna, todos os denominadores são iguais a 9, percebe? E nessa coluna, todos os denominadores são iguais a 11. O próximo passo, seguindo o exemplo, é transformar essa fração aqui em uma divisão do numerador pelo denominador. E você pode ver que eu fiz isso aqui, olha. 6 dividido por 3, menos 5 dividido por 3, 7 dividido por 3, 4 dividido por 13. Na segunda coluna, 6 dividido por 5, menos 5 dividido por 5, 7 dividido por 5, 4 dividido por 5. Na terceira coluna, 6 dividido por 9, esse aqui já era o exemplo, não precisamos falar sobre ele agora. Depois 7 dividido por 9, depois 4 dividido por 9, e na última coluna, 6 dividido por 11, menos 5 dividido por 11, 7 dividido por 11 e 4 dividido por 11. O próximo passo é realizar essas divisões utilizando calculadora. Eu não vou fazer esse passo aqui de colocar uma calculadora e fazer todas as continhas, porque seria desperdiçar tempo aqui do nosso vídeo. Você já fez essas continhas, então eu vou te mostrar no próximo passo a minha tabela com esses resultados. E aí você compara os seus resultados com os resultados que eu vou te mostrar. E aqui está, 6 dividido por 3 deu 2, ou seja, deu um número natural, um inteiro positivo. Menos 5 dividido por 3 deu menos 1,666, uma dízima periódica. 7 dividido por 3 também deu uma dízima periódica, 2,333. 4 dividido por 3 também deu uma dízima periódica, 1,333. Veja que as reticências aqui indicam que esse número decimal ele é infinito. E o período você pode ver aqui, a gente falou muito sobre período nas aulas das semanas anteriores. O período nesse caso aqui é 6, nesse caso é 3 e nesse caso aqui é 3 também. Prosseguindo, 6 dividido por 5 deu 1,2, então deu um número decimal exato, um número decimal finito. Em seguida, menos 5 dividido por 5 deu menos 1, isso é um número inteiro negativo. Aí 7 dividido por 5 deu 1,4. Muito parecido com a primeira situação aqui dessa coluna, né? A gente tem um número decimal exato, um número decimal finito. 4 dividido por 5 deu 0,8, que também é um número decimal exato, um número decimal finito. Na terceira coluna, os resultados foram 0,6666, e aí as reticências, uma dízima periódica de período 6. Esse aqui já era o exemplo. O resultado é uma dízima periódica, né? Menos 0,555, o período aqui é 5. Nessa outra operação, o resultado também foi uma dízima periódica, 0,777, período 7. Aqui nós temos uma outra dízima periódica, quando dividimos 4 por 9, dá 0,444, reticências, período 4. E nessa última coluna, onde nós fizemos as divisões por 11, em todas as situações, apareceram dízimas periódicas e o período é composto por dois algarismos. Olha só, nesse primeiro caso aqui o período é 54. Nesse resultado aqui, que é um resultado negativo, é uma dízima periódica negativa, o período é 45. Nesse outro resultado aqui o período é 63. E nesse último resultado aqui o período é 36. Ok, agora que a tabela já está completinha, a gente vai utilizar essas informações aqui
para responder os próximos itens. Então vamos lá, letra A. Organize as frações obtidas em ordem numérica. Primeiro, a atividade não deixa claro se essa ordem é uma ordem crescente ou decrescente. As duas formas estariam corretas. Eu optei aqui pela ordem crescente, da menor para a maior. E para facilitar essa ordenação, o que eu fiz? Peguei a representação na forma de número inteiro, ou na forma de número decimal, ou na forma de dízima periódica, que também é uma representação decimal, e peguei a fração correspondente a cada uma dessas representações. Ou seja, eu ordenei primeiro os números decimais e em seguida eu coloquei as frações. Então, por exemplo, a dízima periódica menos 1,666, que é o menor número que a gente tinha, é a fração menos 5/3. Então, a menor fração que a gente tem é menos 5/3. Portanto, as frações ordenadas com as respectivas representações na forma de número inteiro ou na forma decimal estão aqui. A ordem é essa aqui, olha. Vai da primeira até a oitava nessa tabela e nessa segunda tabela vai da nona em diante. Então fica menos 5/3, menos 5/5, menos 5/9, menos 5/11, aí acabam os números negativos, começam os positivos. 4/11, 4/9, 6/11, 7/11, 6/9, 7/9, 4/5, 6/5. Aqui, a partir dos 6/5, repare que os números já são maiores do que uma unidade. 6/5, 4/3, 7/5, 6/3 e 7/3. Letra B. Pelo resultado da divisão, quais são números naturais? Números naturais são os números inteiros positivos, aqueles números que a gente conta, que a gente aprende desde criancinha. E o único resultado aqui, que é um número inteiro positivo, então é um número natural, é o resultado aqui que está destacado. 6 dividido por 3 é 2. 2, então, é um número natural. Letra C. Pelo resultado da divisão, quais são os números inteiros? O próprio nome do conjunto já diz. São aqueles números que não são decimais, não são fracionários, mas podem ser positivos ou negativos. Então entram aí os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai, e entram também os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então nós temos dois números inteiros. 6 dividido por 3 é 2, 2 então é um número natural e é um número inteiro positivo. E temos também menos 5 dividido por 5 que dá menos 1. Esse é um inteiro negativo, menos 1. Letra D. Pelo resultado da divisão, quais são os números racionais? O que são os números racionais? São os números naturais, os números inteiros, as frações, as dízimas periódicas e também os números decimais exatos. Ou seja, todos os resultados aqui ou são naturais, inteiros, decimais exatos, dízimas periódicas. Por isso, todos eles entram aqui na nossa resposta. A letra E e a letra G eu coloquei juntos porque acredito que se referem à mesma coisa. Letra E. Pelo resultado da divisão, quais são os números irracionais? Letra G. Quais são as frações que formam dízimas não periódicas? Falando primeiro da letra E. Muito bem, se os números racionais são os naturais, os inteiros, as frações, os números decimais exatos e as dízimas periódicas, os números irracionais são aqueles que não são nada disso. Só que nessa tabela a gente não tem nenhum caso, então a resposta da letra E é não há. Não há números irracionais. E a letra G? Quais são as frações que formam dízimas não periódicas? Bom, o que algumas pessoas chamam de dízimas não periódicas são números decimais infinitos, só que a parte decimal não se repete de forma periódica como acontece aqui nos exemplos dessa tabela. Veja que aqui nós temos, por exemplo, em 6/11, a representação decimal é uma dízima periódica, porque a parte decimal tem um padrão de repetição. O que se chama de dízima não periódica seria um número decimal, também infinito, mas que essa parte decimal não tem um padrão de repetição. Fica aí uma sugestão de pesquisa para você. Pesquise sobre o número π. Você verá que o número π é um número infinito, é um número decimal infinito, porém a parte decimal não é periódica. Então nós não temos aqui nessa tabela nenhuma situação desse tipo, que é proposto aqui na letra G. Portanto, não há
o que eles chamaram aqui de dízimas não periódicas. Letra F. Quais são as frações que formam dízimas periódicas? São aquelas que não formam nem números naturais, nem números inteiros e nem números decimais exatos, números decimais finitos. Todo o restante, todos esses aqui que estão destacados, você pode observar os resultados, a transformação dessas frações, na hora que a gente fez a divisão, gerou dízimas periódicas. Menos 5 terços, 7 terços, 4 terços, 6 nonos, menos 5 nonos, 7 nonos, 4 nonos, 6 onzeavos, menos 5 onzeavos, 7 onzeavos e 4 onzeavos. Vamos agora à atividade 3. A fração 6 onzeavos representa uma dízima periódica, pois 6 dividido por 11 é igual a 0,545454, reticências, onde 54 é o período que se repete. Podemos escrever essa dízima periódica destacando-se o período com uma barra superior, assim, 0,54. Só que aqui teve um errinho gráfico que, em vez de a barra ser superior, ela ficou parecendo um sublinhado, ela ficou abaixo do número. Então, escreva todas as dízimas periódicas citadas no item 1 dessa atividade nesse formato. A gente já tinha feito isso nas atividades da semana 1 e da semana 2, mas está feito aqui novamente, olha só. Menos 1,666 fica menos 1,6 com um tracinho em cima do 6, porque o 6 é o período. Nesse caso aqui, o tracinho ficou em cima do 5, porque 5 é o período. Nesse caso, o tracinho ficou em cima do 45, porque 45 é o período. Aqui, a barrinha superior ficou em cima do 36, porque 36 é o período nessa dízima periódica. Nesse outro exemplo, o tracinho ficou em cima do 4, porque 4 é o período. Aqui a barrinha superior ficou em cima do 54, porque 54 é o período. Aqui o período é 63, então colocamos a barrinha em cima do 63. Aqui o período é 6, então colocamos a barrinha em cima do 6. O período aqui é 7, colocamos a barrinha em cima do 7. O período aqui é 3, colocamos a barrinha em cima do 3. E aqui também o período é 3, colocamos a barrinha novamente em cima do 3. E a atividade 4 é uma atividade de resposta pessoal. Cite uma situação do dia a dia utilizando resultados encontrados na tabela da atividade 1. Aí eu trouxe a tabela aqui novamente. Bom, essa atividade permite inúmeras respostas. Se você inclusive quiser me contar a sua, registra aí nos comentários. Só uma dica, não está pedindo para você utilizar todos os resultados. Está apenas pedindo para você citar uma situação do dia a dia utilizando resultados que estão aqui. Então, se for muito complicado utilizar as dízimas periódicas, utilize as representações de números inteiros ou de números decimais exatos. Não tem problema. O mais importante da atividade de hoje foi mostrar as diferentes representações. Nós tínhamos as frações, e as frações nós vimos que elas podem ser representadas por números naturais, números inteiros, números decimais exatos e também dízimas periódicas. Então é isso aqui, a gente finaliza as atividades da semana 3 do PET do 8º ano do Ensino Fundamental. Quero te lembrar, na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e se inscrever no meu canal no YouTube e também no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 4. Tchau, tchau!